Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Embaixada de Israel responde acusações do PT. A Embaixada de Israel no Brasil emitiu um comunicado nesta terça-feira criticando a resolução do PT sobre o conflito no Oriente Médio. A embaixada lamentou a comparação feita pelo partido entre as ações do grupo palestino Hamas e as operações do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Veja o vídeo. Em entrevista ao site Poder 360, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, reagiu à nota do PT sobre o conflito em Israel. Isso é a maneira de um partido que está falando sobre direitos humanos. Esses direitos humanos, matar crianças, estuprar mulheres, esses valores do PT que eles se apoiam, para mim, eles perderam isso. Perderam toda a visão da humanidade. O apoio deles para os palestinos é uma coisa. Podemos discutir isso, mas apoiar Hamas? Elas perderam isso totalmente. Silvio, forte a declaração aí do embaixador de Israel, né, dizendo que o PT perdeu a visão de humanidade, questionando, né, que espécie de partido é esse, que tipo de valores o PT defende, né, com terroristas do outro lado, estuprando mulheres, ateando fogo em pessoas vivas. Forte, firme e necessária. Agora, o PT está nu, né? Essa guerra lamentável, essa tragédia que acontece em Israel, deixou o PT e, por consequência, o governo Lula, ele está nu. Exatamente. Caiu o véu, caiu a máscara, porque eles não sabem como se comportar. Eles estão completamente perdidos. Muitos deles mantêm laços com o Hamas. Não adianta dizer o contrário. Eles assinaram, os parlamentares assinaram uma moção em 2021, não vai muito longe, estamos falando de 2021, quando o governo britânico o Reino Unido queria classificar o Hamas como terrorista, como os Estados Unidos tratam o Hamas, um grupo, uma organização terrorista, como a maioria dos países democráticos, onde não há democracia relativa, tratam o Hamas. A maioria trata o Hamas dessa forma. E o Brasil não consegue. A diplomacia brasileira, a chancelaria brasileira, o presidente da República, ele está escondido. O Augusto acabou de lembrar, ele foi submetido a uma cirurgia, mas está escondido. Por muito menos, quem conhece a personalidade do Lula, ele já teria aparecido, ele já teria buscado um holofote. Há quanto tempo não se tem notícia da Janja, da primeira-dama? Isso é inédito em 10 meses. E é justamente num momento em que o mundo esperava uma reação distinta do Brasil. Porque o Brasil exerce a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Foi um acontecimento, né? Infelizmente, o Brasil estava na presidência neste momento. Ou até felizmente, porque mostrou a sua face. Não consegue condenar o Hamas. Então, isso tudo, de alguma forma, mostra para o mundo a verdadeira face de quem está à frente do governo brasileiro. Isso também acontece no nosso parlamento. Agora, Paula, os brasileiros estão vendo o que está acontecendo. Vocês mostravam agora há pouco, por exemplo, a notícia da ida do Joe Biden a Israel para o encontro com o Netanyahu. Eu tenho várias restrições ao Joe Biden e, enfim, aos democratas. A postura, a posição como eles adotaram nos últimos anos em relação a qualquer tipo de conflito mundial. Mas Biden tem dois sinais aí claros, né? Primeiro, está pensando numa eleição que se avizinha no ano que vem nos Estados Unidos. E segundo, está mostrando para o mundo de que lado os Estados Unidos estarão na história. Porque com o passar do tempo, a história vai mostrar em que posição e de que lado cada um ficou. E o Brasil, neste momento, este governo envergonha milhões de brasileiros que prestam solidariedade nas ruas, nas redes sociais ou em prece por Israel. Israel que vai vencer essa guerra.
Augusto, eu quero te ouvir, mas eu pedi para a produção exibir novamente essa nota da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, porque é grave. É muito grave o que ela escreveu na rede social, condenamos os assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realizam neste momento um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerra. Está aí, então, declaração da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ora, sequestro de civis praticado pelo Hamas não é crime de guerra, Augusto? E o Israel sequestrou alguém? Tem alguém sequestrado no território de Israel? Isso aí não é fake news. Tá? Isso aí pode dizer. Mas quem é a Gleisi para dizer isso? Quer dizer, ela tem algum tipo de autoridade moral para dizer isso? Política para dizer isso? Ela é campeã de sabugice no trato que ela tem com o Lula. Obedece, faz o que o Lula quer. Imagine acusar Israel de genocídio e estar ao lado, repito, dos iranianos, financiados pelos iranianos, e o Brasil adora, o PT adora o Irã. Ali o Irã não faz nada, uma maravilha, né? Um governo civilizado, tal, não importa o que faz com as mulheres e tal, não. Isso está tudo bem. O problema é Israel. Na região é o único país democrático, é o único país que respeita direitos das mulheres. Ela fica contra tudo isso porque ela tem de obedecer aos seus donos. É isso que a Gleisi faz, ela não sabe nada da história. Agora diz que é genocídio da faixa de Gaza. Pois Israel não atacou a faixa de Gaza ainda, como vai acabar acontecendo, esperando que saiam da área civis que o Hamas transformou em reféns também. A população civil da faixa de Gaza é refém dos terroristas. Eles não deixam sair. E mesmo assim muita gente sai. Então ela prefere os democratas, os que defenderam a democracia do Bolsonaro. Democratas preferem o terror, a ausência de democracia, ou a falta total de respeito aos direitos das mulheres. É isso que eles defendem, inclusive as mulheres do PT. Inclusive as mulheres, está aí. A Gleisi Hoffmann. Ela forma a dupla com o Lindinho, Lindbergh e Farias. O que você espera de um casal assim? O que você espera? E ela diz que está havendo um genocídio. Os judeus brasileiros que não conseguem enxergar os jornalistas que defendem os terroristas e não os chamam pelo nome, esses não têm, vamos dizer claramente, nenhuma vergonha na cara. Tá? Eles não têm pena de um povo perseguido historicamente e apoiam os agressores. Jornalistas, e mentem. Deputado Gustavo Gayer desafia petistas que surtam na Câmara dos Deputados. Veja o vídeo. Para começar a minha fala, eu digo que é estarrecedor o nível de dissonância cognitiva demonstrada hoje aqui pelos nossos colegas da esquerda, o pessoal que fez o L, dessa vez um L sujo de sangue. É estarrecedor ver essas pessoas virem aqui e continuarem a defender esse governo. Caros colegas que costumam sentar no lado esquerdo do plenário, esta semana os senhores perderam a total credibilidade. Estão completamente desmoralizados para subir aqui nessa tribuna e defender um governo que quer andar ao lado de terroristas que arrancam a cabeça de crianças, que estupram mulheres e que queimam famílias vivas.
Eu poderia ficar aqui falando sobre o corte da educação de 116 milhões de reais que acabou com a vida dos bolsistas, ou do menor orçamento da história das mulheres desde 2021, ou falar do Lulinha voltando à cena do crime, ou falar do recorde de queimadas da Amazônia. Manaus está pegando fogo. Parecia que a culpa não era, afinal, do Bolsonaro. Poderia falar então das filas quilométricas dos nordestinos que agora sofrem nas mãos desse governo porque tiveram seu Bolsa Família cortados. A bandeira principal de propaganda dessa facção criminosa foi o retorno da Bolsa Família, e já são mais de 2 milhões de pessoas retiradas do Bolsa Família. Poderia falar aqui também sobre as pessoas que estão sofrendo com o corte do fluxo da água da transposição do Rio São Francisco. Curioso também mencionar que as maiores manifestações contra esse governo estão acontecendo justamente na região que esse governo ganhou. A única região do Brasil que ele ganhou, que foi o Nordeste. Pessoas pobres, humildes, estão bloqueando estradas e queimando pneu, porque não estão conseguindo sobreviver, porque não tem mais a água passando da transposição do Rio São Francisco. Poderia falar também que 73%, de acordo com a última pesquisa, percebe que a inflação está aumentando. Não adianta vir aqui e vomitar números aleatórios. 73% da população brasileira percebe que os números estão aumentando, assim como 77% percebe que o desemprego está aumentando. Os senhores podem vomitar vários números, porque não há nenhum elo de ligação com a realidade, mas nada disso supera o que eu vou dizer agora. Porque tudo isso é esperado de uma facção criminosa, é esperado de um grupo criminoso. O que nós não imaginávamos é que o Brasil se tornaria uma vergonha no mundo inteiro por se recusar a chamar o Hamas de terroristas. Isso é abominável. Um grupo que... Você sabe o que é arrancar a cabeça de crianças? 40 crianças em uma noite. E os senhores não têm a capacidade de falar que é um grupo terrorista. Ao invés disso, estava em 2021 votando no documento pedindo que o Hamas não fosse chamado de um grupo terrorista. Tem como ir mais baixo que isso, senhores? Eu, sinceramente, me considero uma pessoa de imaginação relativamente fértil, mas eu não consigo imaginar uma forma de um partido político ou de um espectro da política conseguir se rebaixar mais do que isso. Subam na tribuna e falem que o Hamas é um grupo terrorista. Por que são incapazes de fazer isso? Quantas mulheres brasileiras vão ter que morrer em Israel? Quantas pessoas terão que ser queimadas vivas? Não há limite. E eu faço esse desafio porque eu sei que os senhores são incapazes de fazer isso. Para os senhores, terrorista é uma senhorinha subir aqui, ajoelhar e rezar o Pai Nosso. Aí é terrorismo. Quebrar uma janela é terrorismo. Estuprar mulheres não, matar crianças não. Os senhores não têm nem coragem de olhar nos olhos agora, né? Subam e falem que Hamas é um grupo terrorista. Façam isso, o Brasil está pedindo. Outra notícia na tela. A Lespe aprova PL que anistia multas por falta de máscara. Medida pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Texto segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que concede anistia a quem foi multado durante a pandemia por descumprir medidas sanitárias. Um dos beneficiados da medida é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou a ser multado em mais de 1 milhão pelo governo Dória por não usar máscaras. Outra notícia na tela. Urgente. Moraes absolve Bolsonaro no caso das transmissões ao vivo durante a campanha eleitoral. A decisão do TSE foi unânime. O julgamento de 3 ações movidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, que concorreu à vice-presidência em 2022, foi retomada pelo TSE nesta terça-feira 17. As ações alegam abuso de poder político durante a última eleição, acusando o de uso dos palácios do Alvorada e do Planalto para transmissões ao vivo pela internet e eventos de campanha.
Na primeira ação, que se refere à live de 18 de agosto de 2022, os ministros, por unanimidade, consideraram impossível identificar o local da transmissão. O ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, votou pela não condenação, afirmando: ausente de provas robustas, fica prejudicado o exame da gravidade. Concluo pela não configuração do abuso de poder político. Rejeito a preliminar solicitada e julgo improcedente o pedido. Seu voto foi seguido pelos ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do tribunal. Já outra notícia na tela. Ex-assessor de ministros do STF resolve falar. É isso mesmo. Advogado criminalista, professor de Direito Penal e ex-assessor de ministros do STF, Carlos Henrique Nora Teixeira, decidiu fazer uma importante análise do sistema judiciário brasileiro. Entre os temas, o advogado comentou sobre o tempo de ministros do STF no cargo. Veja o vídeo. Só que quando a gente fala em vitaliciedade, essas PECs que estão em voga recentemente, né, de se tentar ajustar mandatos para o ministro do Supremo, ou ainda se definir prazos ou revisões de decisões tomadas pelo Supremo, isso realmente, a primeira medida não é tão surpreendente, porque há vários países que adotam, sim, um mandato específico para que o ministro ocupe um cargo de tamanha envergadura. Há nos Estados Unidos, como que é muitas vezes mencionado como sendo um padrão a ser seguido, uma vitaliciedade real, que é o fato de que o ministro não aposenta. Ou ele pede para sair, ou ele falece no cargo. No Brasil, nós temos um limite de idade para uma aposentadoria compulsória, que é o de 75 anos. Se, porventura, judiciário e executivo e legislativo tivessem mesmo interesse de colocar os juízes mais experimentados por um prazo limitado a esse, vamos dizer assim, a 8 anos ou a 10 anos, bastaria se colocar no cargo pessoas brasileiras que tivessem uma idade de 67 anos, de 65, se alterasse, evidentemente, a idade mínima para ser indicado. Ou seja, não precisaria nem fazer uma alteração para se impor limites de tempo. Bastaria colocar pessoas já com uma idade avançada e já se atenderia à norma existente perfeitamente. Contudo, como a gente discutiu essa questão recente, abordamos a discussão recente sobre aborto, sobre questão do porte de substância entorpecente, que são questões muito caras, o direito é dinâmico. Então, se você tem alguém que está num cargo de Supremo Tribunal Federal por 40 anos, por 30 anos, é um direito engessado. Essa oxigenação, que seria limitar por 8 anos ou 10 anos o cargo de ministro do Supremo, traria para o Tribunal, para o Supremo Tribunal Federal, aquela mola, digamos assim, de raciocínio mais fértil, mais adequado aos anseios sociais, que talvez não se encontre atualmente no Supremo. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.